Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e eu tenho o prazer de receber aqui hoje o Dr. Diogo Barbosa, que é médico ortopedista e especialista em coluna. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Dr. Diogo. Obrigado, Marcelo. Eu queria conversar com você, Diogo, hoje sobre um problema que é uma das principais causas de afastamento do trabalho no Brasil, que é a hérnia de disco, que causa dor lombar. Conta pra gente o que é hérnia de disco. Então, é importante primeiro a gente entender o que é o disco. O disco é uma estrutura de cartilagem que fica entre os ossos da coluna. Por fora, ele tem uma estrutura fibrosa e por dentro ele tem uma espécie de gelatina. Então, é assim que funciona esse nosso amortecedor. A hérnia de disco é quando tem um vazamento desse núcleo, ou seja, essa gelatina acaba escapando por um pequeno rasgo que acontece no disco. Diogo, e quais são os sintomas mais comuns da hérnia de disco? Os dois sintomas mais comuns vão ser a dor lombar e a irradiação para a perna. Normalmente, essa dor da perna acaba cruzando do joelho para baixo, é mais comum que cruze do joelho para baixo, e pode ter também dormências, outros tipos de sintomas desse tipo da parte neurológica, mas os principais são a dor lombar e irradiação para a perna. Toda dor lombar é hérnia de disco? Não, a hérnia de disco é uma das causas de dor lombar. A dor lombar é um sintoma, que a gente chama de lombalgia. Várias coisas podem causar esse tipo de lombalgia, inclusive problemas que estão dentro da parte abdominal, por exemplo, o cálculo renal. É um dos exemplos mais comuns que a gente usa. Mas nem toda dor lombar é hérnia de disco, ou seja, um dos sintomas. E aí cabe a nós estudar isso e diagnosticar, ver qual a causa da dor lombar. A dor lombar causada pela hérnia de disco pode causar dor em outras partes do corpo? Sim, por quê? Porque quando ocorre esse vazamento, além da dor nas costas, ele pode tocar em alguma das raízes nervosas. Esse nervo está indo para algum lugar e o mais comum ali está indo para as pernas. Então o paciente ele refere para você, ele fala, olha, eu estou puxando a perna. Esse é um sintoma bastante comum, eu estou com dor nas costas e eu estou puxando a perna, é um sintoma que as pessoas se referem. Diogo, existe algum fator de risco para o desenvolvimento de hérnia de disco? Existe sim, vários inclusive. Quer dizer, primeiro o sedentarismo, o fumo, questões, a forma como você ergue peso, trabalhos repetitivos. E existem também questões genéticas. Existem famílias que têm hérnias de disco os avós, pais e filhos acabam tendo hérnias de disco também. É possível desenvolver mais de uma hérnia de disco? Sim, é possível desenvolver mais de uma hérnia de disco ao mesmo tempo. Por quê? Porque os hábitos são os mesmos, os discos são os mesmos. Você pode ter duas hérnias de disco ao mesmo tempo e você pode ter hérnias em discos diferentes na sequência. Ou seja, você trata uma hérnia de disco, pode ter uma hérnia depois. Por isso que o tratamento tanto da hérnia de disco quanto a prevenção vão ser super importantes. Diogo, existe alguma faixa etária mais acometida pela hérnia de disco? Existe sim. Ao contrário do que as pessoas pensam, a hérnia de disco ela não é uma doença dos idosos. A hérnia de disco é uma doença que tem na faixa etária o começo do processo degenerativo, ou seja, quando a gente começa a ter o envelhecimento do disco, ele ainda é gelatinoso o suficiente para fazer esse vazamento, mas já começa a ter os rasguinhos na parte de fora. Então, o pico dessas hérnias de disco, dos 35 aos 55 anos. E como é que é feito o diagnóstico de hérnia de disco hoje? Primeiro a gente começa, claro, com o exame, com a anamnese, conversar com o paciente. Quando ele nos dá esse sintoma que a gente suspeita da hérnia de disco, o exame de escolha, o exame padrão ouro é a ressonância magnética. Diogo, quais são as opções de tratamento que existem hoje para a hérnia de disco? Quando a gente está com um paciente com hérnia de disco, esse paciente tem uma hérnia de disco e a gente já percebeu que a gente percebeu que essa dor lombar irradia para a perna, a gente já fez o estudo, viu que é uma hérnia de disco, o tratamento, a gente vai escalonar esse tratamento. A gente começa da parte conservadora, ou seja, medicamentos, fisioterapia. Depois disso, se isso não está funcionando, a gente parte para infiltrações. Se ainda assim isso não está funcionando, a gente tem cirurgias hoje para remoção dessa hérnia de disco. E quais os tipos de cirurgia que existem hoje para remoção dessa hérnia de disco? O principal, existem vários métodos, mas o principal hoje é a endoscopia, ou seja, cirurgia por vídeo, cirurgia minimamente invasiva. Hoje a gente consegue remover uma hérnia de disco por uma incisão de 0,5 centímetro. Então você entra com aquela câmera, entra com a cânula, enxerga o nervo, enxerga a hérnia, protege o nervo e pega a hérnia de disco, retira só aquele fragmento que saiu. E quanto tempo, mais ou menos, se eu sou submetido a um procedimento com essa técnica, eu tenho que ficar em repouso? A gente não pede repouso absoluto. A gente quer o paciente já andando no segundo dia. Às vezes o paciente vai para casa hoje no mesmo dia. Mas a gente pede um certo controle das atividades nas primeiras 6 semanas.
Por quê? Porque a gente precisa da cicatrização daquele local, a gente precisa que os tecidos cicatrizem. Mas a ideia é que o paciente não fique deitado, não fique de repouso, é justamente o contrário. A atividade física é recomendada para quem tem hernia de disco? Com certeza. E isso é uma das coisas que a gente sempre comenta com os pacientes. Quer dizer, é importante reforço da musculatura abdominal, da musculatura paravertebral, exercícios de ganho de mobilidade e exercícios aeróbicos de baixo impacto. Por exemplo, caminhada, natação, ver o que fica mais adequado para o paciente. O paciente operou a hernia de disco. Essa hernia de disco pode retornar? Pode. Isso a gente sempre comenta com os pacientes. Existe uma chance dessa hernia de disco retornar. Por quê? Porque como a gente remove a hernia de disco, o disco continua o seu processo natural de degeneração. E aquele rasguinho por onde essa gelatina saiu, a gente não tem hoje um método para fechar. Então precisa dessas 6 semanas realmente para fazer essa cicatrização. Quais são os cuidados pós-operatórios imediatos e ao longo do tempo dos pacientes que operam hernia de disco? O principal é evitar a flexão da coluna para frente, evitar pegar peso de forma inadequada, evitar rotações intempestivas do tronco, mas a gente quer o paciente se movimentando, a gente quer o paciente já fazendo alongamento, a gente quer ele fazendo exercícios, o que a gente chama de exercícios isométricos, ou seja, sem mexer demais a coluna, mas a gente quer esse paciente na fisioterapia, a gente quer esse paciente caminhando, mas as primeiras 6 semanas a gente evita esforços maiores. Diogo, existe relação entre o envelhecimento e o aparecimento das hernias de disco? Sim, todos nós vamos ter o envelhecimento dos tecidos, todos nós vamos ter essa cascata de degeneração, seja nos discos, seja no cabelo, seja na pele. Então, é uma coisa natural. E nesse processo de envelhecimento, quando a gente está no início do processo de degeneração, que a gente tem as hernias de disco. Como eu falei, dos 35 aos 55 anos. O disco começa, a parte de fora do disco começa a ter esses pequenos rasguinhos. O núcleo ainda é gelatinoso o suficiente para vazar. No paciente idoso, o disco já está mais ressecado. Então, o paciente idoso não costuma ter hérnias de disco agudas. Ele tem aquelas hérnias que ficaram do passado. A gente está chegando ao final do nosso podcast. Eu já queria te agradecer a participação. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando sobre esse importante problema que é a hérnia de disco. Eu queria falar que a hérnia de disco é uma doença que tem tratamento. Você não precisa ficar sofrendo de dor. Existem diversos métodos que podem ser utilizados. Algum método vai ser adequado para você. Então é importante consultar o especialista para que a gente possa trazer o melhor tipo de resultado. Obrigado. Queria agradecer a você mais uma vez. Agradecer a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado.